É isso, está no ar mais um episódio de ReteteCast, o podcast mais cristão que tem aqui em Brasília. E hoje eu tô falando alto porque ontem eu falei muito baixo e não vai ter isso não. Não estou borocochosinha. Nosso convidado dessa noite aqui é o pastor missionário Joabe Fabiano e o pastor Carlos vai apresentar ele aí para vocês. Olha aí, pastor, né, jovem, solteiro, Eita, pregador, né, eita, conferencista, né, e eita. faz várias conferências. Pregador também aí de grandes cruzadas, de grandes congressos, vários eventos. E assim, pela Madureira ainda por cima, né, um ministério que reconheceu, né, o chamado, né, e o ministério dele como É pastor. forte. Né? Então, assim, a gente tem uma honra, um prazer de receber aqui no Reteté, que também ele é do Reteté, do mistério. Seja bem-vindo, Joabe Fabiano. A Muito alegria é bom ter minha. você aqui no ReteteCast. A alegria é minha estar aqui no ReteteCast, né? Já tô sentindo fogo envolvendo esse mistério aqui. E é um mistério mesmo, né? É um mistério mesmo. A gente estava conversando, eu e o pastor Carlos. Pastor, vamos fazer um podcast cristão, vamos falar. Aí o pastor, mas nós vamos falar de quê? Porque não é um culto, né? Não é uma pregação. Na verdade, nós vamos falar do dia a dia do cristão, da vida do cristão, de religiosidade. Se precisar falar de política, a gente vai falar, porque querendo ou não, os cristãos hoje em dia, de certa forma, pode correr algum risco. Então pode acontecer de entrar no assunto. A questão é que é um bate-papo livre, é um bate-papo à vontade, e nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos, se Deus quiser, sentir o Espírito Santo de Deus, né? Mas essa é a intenção do ReteteCast, trazer quem é do Reteté para fazer o fogo descer. Eita, Glória! Eita mistério. É isso aí mesmo, porque eu estava até falando ontem que a questão, né, do Reteté é manifesto muito por essa presença de Deus, né? E a gente falando sobre isso, e o que a gente mais vê e percebe, né, quando a gente ouve você ministrando, pastor, é a evidência dessa presença, né, de Deus muito forte. Até porque quando você está ministrando, você já começa trazendo sempre umas revelações que Deus te dá em secreto, né? Você tem uma vida de secreto, né, de oração, né, uma vida de comunhão, de intimidade na presença. E o que Deus tem te dado são coisas assim que Cintia Aquino traz para a igreja, né, e também a humanidade toda. O que Deus entrega a ele, assim, revela para a humanidade, não só para os cristãos, mas toda a humanidade, né? Tanto os cristãos como aqueles que não são cristãos. Para Então, aqueles que querem ouvir. e mesmo queira não queira, mas estão ouvindo, porque Jesus disse, ainda que não quiseram, né, me ouvir, mas ouvirão, né? Eles não, fugiu aqui, peraí, calma. Do mesmo jeito que eles me ouviram, eles também ouvirão a vocês, né? Jesus disse isso. Então, mesma coisa, como perseguiram Jesus, porque não queriam ouvir Jesus, mas eles ouviram, eles tiveram que ouvir. A mesma coisa acontece hoje, ainda que não queiram ouvir, mas estão ouvindo, né? E eu quero já abrir esse bate-papo aqui com essa pergunta, né? Aí, que isso faz parte do Do Reteté, ReteteCast. a revelação, né? Esse segredo, esses mistérios que Deus entrega, né? Quero que você, né, traga aí a última revelação que Deus te deu aí. Então, né? Nós chamamos de revelação e numa linguagem mais abrangente, numa concepção teológica, também é chamada de iluminação. Essa revelação que nós falamos, ela também é chamada de iluminação. Pastor Carlos, eu gosto do fogo pentecostal. Eu nasci em um lar pentecostal e me apaixonei pela teologia pentecostal. Glória a Então, Deus. me apaixonei por ela, é a teologia que eu estudo. Então, eu creio no Pentecoste e tenho certeza que o Pentecoste é de Deus, né? Aleluia. Não que nós somos emocionalistas e queremos mexer com emoções de pessoas, não. Mas creio sim em um culto avivado, um culto vivo, um culto glorificando a Deus em todo o tempo, né? E eu comecei a buscar isso de uma forma muito intensa há muitos anos atrás. Mais ou menos assim, vamos colocar uns 15 anos atrás. Eu não queria ser somente um pregador
simplesmente expositivo, somente trazendo um conteúdo histórico ou trazendo uma exegese, uma interpretação de um texto, mas eu queria uma manifestação e um trabalhar visível do Espírito Santo. E quando eu falo visível, eu estou aqui usando uma linguagem parabólica, falo visível assim, que os crentes venham entender que é o Espírito Santo que está trabalhando ali no culto. Não que Deus não possa falar através de uma brisa, como nós vemos Deus falando com Elias. Não que Deus não possa falar de uma forma mansa e tranquila. Sabemos que Deus também fala dessa forma, mas entendemos também que o nosso Deus, ele é um Deus de estrondo. Quando os trovões em cima do Monte Sinai, Deus trovejava, né? É um Deus de barulho, é um Deus de estrondo. Nosso Deus é um Deus de mistério, é um Deus do reteté. E eu busquei muito isso. Eu falei, eu quero trazer vida por onde eu passar. Eu quero ver a vida, eu quero ver o fogo aceso, eu quero tirar cinzas do altar e colocar lenha no altar. Então esse meu propósito primário, assim, ministerial, foi buscar na época um avivamento no meio de um grupo de jovens que eu participava. Posteriormente nós fomos amadurecemos e fomos entender que nós tínhamos que sair para buscar as almas para evangelização, mas eu tinha um grupo de jovens que andava comigo que precisava de um avivamento. Eram jovens crentes, eram jovens que participavam do culto, porém eram jovens que não eram batizados com o Espírito Santo, eram jovens que não tinham dons espirituais, eram jovens que conheciam a letra, mas não tinham uma Era a teoria, não tinha experiência. Sim. Não tinha uma experiência. E aí surgiu o grupo Guerreiro de Fogo. Olha aí, é reteté. Reteté purinho. Surgiu o grupo Guerreiros de Fogo. E o propósito do grupo Guerreiro de Fogo, assim, o nosso propósito, nós tínhamos um pastor, nós tínhamos uma igreja, eram jovens que se reuniam na minha casa para orar, e o propósito do grupo era buscar dons espirituais, tanto que eu até falei para eles, olha, não vai ter momento de pregação aqui, aí nós vamos abrir a Bíblia, é claro, para ler um versículo, mas esse propósito aqui, para este propósito, nós vamos só orar a Deus para buscar de Deus dons, batismo com o Espírito Santo, experiência com Deus. Queríamos ser jovens que chegassem em alguns lugares e tinham autoridade para contar experiências, né? Nós queríamos isso, ter essa autoridade, contar experiência, vivência com Deus. E foi isso que aconteceu. Começamos a orar, jejuar, fazer propósito, e Deus se manifestou no nosso meio. Foram mais de 35 jovens batizados com o Espírito Santo. Aleluia! E assim, para a glória de Deus, Deus me deu uma autoridade de impor as mãos sobre eles. Então, quando chegava um jovem no nosso grupo, que era o grupo Guerreiro de Fogo, não era batizado, eu já colocava as mãos e falava, receba o batismo com o Espírito Santo. E nesse período, Deus me deu tanta graça que todos foram batizados, começavam a falar em línguas. Levanta a mão para mim, pastor. Mas só hora em língua, mulher. Aí Deus começou a falar que iria entregar dons espirituais, levantando dom de profecia. Quando nós falamos desse reteté, nós temos uma matéria na teologia que se chama pneumatologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Sim. Essa matéria ela vai abordar os dons espirituais. Os dons espirituais eles são divididos em 3 classes. A primeira classe são 3 dons. É os dons que comunicam o saber de Deus. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e o dom de discernir os espíritos. É o saber de Deus. A segunda classe é os dons que comunicam o poder de Deus. É o dom de curar, dom de operação de maravilha e o dom da fé. Então, se você quiser os dons que comunicam o poder, você vai pedir a Deus o dom de curar, dom de operação de maravilha e o dom da fé. A fé comunica o poder. E a terceira classe são os dons que comunicam a mensagem de Deus. Aí vem dom de profecia, dom de línguas e dom de interpretar as línguas. São os novos dons do Espírito divididos em 3 classes. Eu tô na terceira. Nós buscamos isso. Nós buscamos os dons espirituais. E Deus começou a entregar dom de profecia. Deus me deu o dom da palavra. Porque Deus usou uma pessoa em profecia para chegar até a mim, abrir minha mão e falar assim, eis que te digo que hoje coloco o dom da palavra nas tuas mãos. Eita glória. Aí eu fechei a mão e senti eu senti literalmente como um fogo nas minhas mãos, assim, eu comecei a tremer. Era palpável. Eu comecei a tremer, e aí eu vou falar algo para vocês que vai marcar a vida de vocês, porque eu creio. No meu colegial, no ensino médio,
na formação do segundo grau, eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eita. Eu tinha dificuldade de apresentar um trabalho na frente, inclusive algumas matérias eu ficava de recuperação porque tinha trabalhos para apresentar para a classe. E eu não tinha, eu gaguejava, começava a tremer. Quando essa pessoa chegou para mim, usada por Deus, um dom de profecia, que é uma comunicação de Deus, porque Deus comunica pela sua palavra, pelos seus profetas, que é uma comunicação de Deus. Quando Deus chegou até mim através dessa comunicação, me comunicando que estava me dando um dom, e aí, após foi uma mulher, essa profetisa, chegar em mim e falar assim: eis que o Senhor te entrega o dom da palavra, fechou minha mãe e falou assim: tu pregarás para muitos. Tu irás em grandes lugares e tu irás em pequenos lugares. Tu irás em lugares nobres, mas também tu irás em lugares humildes. E assim farei. Glória. Ora, quando eu recebi isso, e pregará a minha palavra, na minha mente, dentro de uma limitação pessoal, como Gideão, né, que olhou para si, Gideão falou: sou o menor da casa, eu sou o menor da minha tribo, é a menor de Israel. Então eu tava ali, eu falei: mas como que eu vou pregar se na escola eu não consegui apresentar um trabalho? Eita. Mas quando o dom de Deus entra em exercício em você, é algo extraordinário. Então, quando eu recebi meu primeiro convite para pregar em um culto no lar, vamos ouvir o Joab Fabiano pregar. Eu peguei a Bíblia, quando eu peguei a Bíblia, pastor Carlos Tavares, eu olhei, eu não vi segredo, não consegui assim achar dificuldade. Eu lembro que eu preguei sobre a parábola do filho pródigo nessa minha pregação. E eu discussei ela do início ao fim, tirei 4 pontos ali que era a necessidade daquela família na época. E naquele culto, aquela casa que eu preguei, toda ela, que eram crentes afastados, nós chamamos uma expressão que eu não gosto de muito usar, falamos desviados, né? Eram crentes afastados e eles se reconciliaram naquela noite. Aleluia. Glória Olha a aí. Deus. E dali começou. Selou o chamado. Em culto nos É isso lares. que eu ia falar. Concretizou. Você entendeu a mensagem. Culto nos lares. Aí, como começou na minha vida? Começou no Guerreiro de Fogo. Aí eu comecei a dar uma palavra rápida, que outra hora não tinha, que era só oração, e orar pro batismo com o Espírito Santo. E ministrar dons espirituais. Mas eu vou falar algo aqui que eu costumo falar em todas as igrejas que eu passo. E eu falo isso com muito temor, e porque a glória e honra é de Deus, mas estava orando com uma profetisa também do grupo de oração da igreja, do círculo de oração, e ela chegou em mim e falou assim: eu vou te usar. Deus chegou em mim através dela falando assim: eu vou te usar para entregar riquezas espirituais por onde você passar. Aleluia. E essa palavra tem se cumprido, assim, Deus tem cumprido isso de uma forma muito fiel. Que a Bíblia fala que mesmo se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, mesmo dentro da nossa infidelidade, ou talvez de não buscar de forma mais tão intensa como era na juventude, né? A caminhada vai vindo, a idade vai chegando, os compromissos vão vindo, e a gente... eu cheguei a um ponto de ter uma vida de oração contínua, de 3 a 4 horas por dia eu orava. Hoje a gente ora 1 hora. Hoje tem compromisso, tem culto de manhã, tem culto à noite. Eu estava voltando de um culto agora. Então mas a gente entende que Deus tem um tempo para todas as coisas, né? E existe um tempo, parece que é um tempo da busca, Carlos. Parece que é o tempo do que Deus te dá para você buscar. Mas assim, essas promessas de Deus na minha vida, baseado nessa palavra, que não é uma palavra popularizada, né? O reteté, esse culto com vamos dizer, com esse movimento espiritual, ele tem acontecido no meu ministério, sim, com essas manifestações de Deus. Pela promessa de Deus, fiel a Deus e fiel à sua promessa. Não por causa do Joab Fabiano, mas porque Deus me prometeu isso lá atrás. E assim, quantos lugares que eu já fui no Brasil, em Sergipe, Tocantins, Bahia, interior da Bahia, quantos lugares que eu já pisei aí no Nordeste do Brasil, que jovens que também não pregavam, que eu chamei na frente e falei: olha, Deus vai entregar dons aqui agora, riquezas espirituais aqui agora. E quantas mensagens eu já recebi de pessoas falando: Joab, tal pessoa já foi consagrado evangelista, agora já é pastor, nem pregava. Quantos jovens que hoje, quando eu vou em alguma região, principalmente no Nordeste do Brasil, eles fazem caravana, assim, para ir me ver pregar em alguns lugares lá. Por quê? Porque eles receberam muito de Deus, assim, em termos de dons. Então, eu creio muito na ministração dos dons espirituais.
Eu acredito que nós não podemos parar de ministrar sobre os jovens, sobre a igreja, para que Deus derrame os seus dons, para que Deus derrame a sua graça, para que Deus derrame o seu fogo, para que Deus derrame o seu reteté, se podemos dizer assim, né? Dentro de uma linguagem popular nossa, podemos dizer assim. Então, eu creio, vivo isso, e eu tenho certeza, eu tenho certeza, Deus está no meio do Pentecoste. Eu Eita, glória. creio. Deus está no meio. Então você vai definir um reteté como algo pentecostal. Pentecostal. É uma palavra que popularizou, né? As pessoas me falavam assim, quando eu terminava de pregar, pastor Carlos, quando eu saía dos congressos, você é do reteté. E eu não entendia muito essa palavra na época, né? Uma gíria crente. Uma gíria de crente. E agora Agora é ele é do reteté cast. Agora. Já virou, agora foi para o podcast. Entendeu? até quer ter uma. Pode continuar. Assim, eu quero só falar uma coisa a ti. Você sabe que o reteté, essa palavra, por algum momento, o Cíntia Aquino, a gente sofreu aí uma distorção dessa expressão, Isso. né? O que você fala disso, assim? O que você diria? Esse é um tema até que eu estava conversando com outro pastor amigo meu, pastor Carlos Tavares e Cíntia, esses dias sobre essa distorção não somente da palavra reteté, porque as pessoas entendem, vamos dizer popular, podemos colocar assim, dizer popular, mas existe a zombaria, né? Existe a zombaria. Então, assim, o que eu tenho enfrentado nesses últimos dias em cima dos altares e assim e eu me coloquei agora, inclusive nas próximas ministrações que eu tiver junto, se Deus me dá a honra de estar junto contigo, você vai ver que eu me coloquei agora para lutar contra essa situação. Virou uma zombaria, línguas estranhas, virou uma zombaria, falar em mistério, né, como se diz, virou uma zombaria imitar caguete de pregador, virou uma zombaria, assim, esse movimento que nós chamamos de pentecostal, por alguns personagens, virou uma zombaria. E eles se dizem personagens, tal, não são pessoas ruins, mas eu não estou falando deles em si, eu estou falando Da atitude, a postura, dessa o comportamento. E aí você fala, mas são pessoas boas, tal, tá ali fazendo um trabalho, tá até ganhando um dinheiro, tá nas redes sociais. Mas o que acontece? Essa zombaria tá gerando um mal na igreja. E eu vou ter que falar aqui como pastor, eu vou ter que falar isso aqui. Concordo com você. Qual é o mal? Tá gerando uma timidez entre a juventude, principalmente entre os adolescentes. Por exemplo, um adolescente que vê um vídeo de alguém zombando de línguas estranhas ou imitando línguas, ele já não tem interesse em buscar o dom de línguas. Existe uma timidez. Ele de uma forma, ele é pressionado a não querer isso. Na mente dele, ele é pressionado a não querer isso. Não é algo que vai instigar mais desejo, vontade, buscar. Porque a Bíblia diz, escolhei com zelo os melhores dons. Está escrito. Né? Escolhei com zelo. Escolhe. Então você pode escolher o dom que você quer. Você pode escolher. Eu lembro no grupo de oração, eu falava assim, gente, pegava esse texto, abria e falava assim, escolhei com zelo os dons. Escolhei. Você pode escolher, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da cura, busca ele. Eu lembro que na década de 70 e 80 eu lia muitos livros dos grandes evangelistas na época, e tinha uma evangelista que eu virei assim um certo apreciador dos livros, e eu lembro que ela não tinha o dom de curar. E ela orou durante 10 anos buscando o dom de maravilhas. E Deus deu para ela, e ela é uma mulher oriental. E tinha, até um tempo atrás encontrava essas fitas, esses vídeos dela. Ela orava e tirava o câncer. Ela orava, abria a pele, tirava o câncer. E colocava e arrastava multidões. Existiam muitos evangelistas que de fato, eles não foram assim, eis que escolhi dentro do ventre para uma grande obra, como muitos que são chamados específica. Não, teve uns que granjeou dons através da oração, através da busca, leu a palavra, vou buscar esse dom, eu quero esse dom na minha vida, e se tornaram instrumentos de Deus. Só que essa zombaria, ela se tornou prejudicial, porque hoje você chama os adolescentes para orar e fala assim, você vai ser batizado, vai falar em línguas. E ela vai lembrar de um vídeo de que tem alguém zombando em línguas. Não quero falar em línguas, não. E se alguém me filmar? E se fizer um vídeo? Não quero falar em línguas, não. Então, você vai orar para os jovens e os jovens estão todos de boca fechada.
com os olhos fechados, não estão falando mais nada. Aí esfria, não se permite que o reteté, Isso, né? que o reteté- esfria. porque o reteté, na verdade, é uma permissão daquele sentimento, daquele momento, que a gente não controla, que a gente só sente e se deixa levar pelo espírito, né? E você se entrega você se entrega para o Espírito Santo. É claro que não existe nenhuma experiência. Eu tive uma experiência, mas não está na Bíblia, não. Toda experiência é pautada na Bíblia Sagrada. Na palavra. Toda experiência é pautada na palavra. Eu fiz uma postagem um tempo desse que nós não somos de uma forma, de um misticismo que não está creme num misticismo ou numa experiência transcendente ou transcendental criada por nós mesmos. Não, nós cremos no espiritual, biblicamente, que está na palavra do Senhor. Então, qualquer experiência transcendente fora da palavra, eu não creio nela. Sim. Eu não creio nela. Não. É porque eu vou para a Bíblia. Tem uma base bíblica, tem uma referência, Deus se manifestou dessa forma, então eu vou acreditar. Então, não podemos também pegar só experiências do Novo Testamento. O que Jesus falou? O que está escrito na palavra? Ele é o mesmo hoje, ontem, né? E será eternamente. Ele é o mesmo, então ele foi ontem, é hoje e é eternamente. Então, Deus ele pode operar de formas... Atos 2 ainda continua, né? Atos 2 ainda continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que operou em Atos 2, a igreja de Atos, ela deu continuidade, né? Nós estamos dando continuidade àquilo que começou lá em Atos 2, chegou até a gente, né? Passou pela Rua Azusa, né? Veio por Gunaville e Daniel Berg, chegou no Brasil trazendo, tratado com zelo os dons, até por causa dessa busca, né? Porque é bom falar isso aqui, porque algumas pessoas querem até querem receber, mas não se dispõe a buscar, ou não se dedica, porque você recebe conforme a sua dedicação de busca. Né? E você coloca, né? Ela orou 10 anos. Isso, 10 anos, buscando um dom espiritual. Pelo um dom. Né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas buscando por coisa, né? Por carro, por dinheiro, por uma fama, um êxito profissional, mas você não vê as pessoas se dedicando nesse nível, Cíntia Aquino, pastor Fabiano, se dedicando nesse nível para buscar as coisas de Deus. E aí, quando o outro vê, né, alguém exercendo, alguém vivendo, é como você colocou aí, vira chacota. Vira. E isso é muito sério, porque a gente está falando aqui de dom de Deus, não pertence a nós. Isso. E a gente precisa entender que aquilo que é santo é do santo. Pertence ao santo. Então, é muito peculiar. Eu só me lembro daquela passagem quando, né, Beltesazar faz lá a festa, leva os utensílios da casa de Deus para dentro da festa dele. E o dedo foi. Não levou Deus, mas o dedo de Deus foi, gente. Pesado foste na balança e acharem falta, né? Veio a cobrança. Vou dar cabo do seu reino. Morreu naquele dia, gerou morte. E o que a gente tem visto, uma morte, né? Ao qual a Cíntia colocou aqui, a Cíntia Aquino expressou, dizendo, né? Há um esfriamento. É verdade, porque isso é uma morte espiritual. Aquilo a gente até traz o que a Andrea falou ontem, é o discernir o corpo, é o discernir, né? E se alguém sob o ministério, se submeter esse ministério profético, né? De alguém ser usado de profecia, você submete aquele ministério, né? Aquele que ora em línguas. Né, e você precisa se submeter, então você vai discernindo esse corpo ao que ministra, ao que tem a ciência da palavra, o dom da palavra. Então você precisa se submeter a esses ministérios, e muitas pessoas não se submetem, e ainda por cima traz isso aí como uma cachorrice, trazendo como brincadeira e mais, né? E trazendo isso assim para até pessoas que não é do nosso meio, não é do nosso convívio, não é, né, da fé, que acaba usando aquilo também, até mesmo como piada, como brincadeira. Né? E outra coisa, sério. Eu vou tocar num algo aqui bem polêmico. Bem polêmico mesmo. Chegou aquele momento que eu aprendo mais que tudo, aí eu começo a saborear aqui Eu já tô me lambendo. É que essa hora eu fico aprendendo com vocês, aí eu fico aqui saboreando, aí depois vocês saboreiam de vocês.
Porque por enquanto só eu que aprendo. Agora só para você ver aqui, antes dele entrar aqui no Tá assunto polêmico o assunto, então bora Olha duplicar. isso. Vê se eu tô mentindo. Olha isso aqui, gente. Ó, Que maravilha. olha aqui. Que delícia. Pode continuar. Pode continuar. Olha aí, que absurdo. Ai, maldade. Olha, Tô gente. brincando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabia que na Turquia eles servem, é costume da família te receber com doce? É? Para que o assunto seja doce. E eu achei engraçado porque ela vem falar daí do nosso patrocinador, por favor. Cíntia de Quinza tá acabando. Sweet by Joe, tá? Tá aqui patrocinando. E é exatamente por isso. Aqui no ReteteCast, você pode saborear, pode comprar o seu aí. Falando lá no Instagram, tá? Sweet _ by Joe. Ou seja, sweet de doce em inglês, underline, by G-I-O, que é doce da Giovana, que é a Giovana que produz, né? Esse doce maravilhoso. E aí tá lá, underline, @sweet _ by Joe. Então você pode adquirir lá a sua palha italiana saborosíssima. Tô mentindo? Tá, não. Você já tinha comido? Primeira O vez. que você achou? Maravilhoso. Pronto. E é incrível porque o assunto é tão polêmico. É. O assunto é polêmico. Aí você me sai com um negócio doce para tornar um pouquinho mais doce o assunto. É porque chega a hora que eu vou aprender. Aí eu fico aqui só saboreando o doce enquanto vocês me explicam aí, porque eu tô aqui para aprender. Já que a gente está aqui no podcast e a amplitude aqui, né? Eu acredito que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. E o tema, eu quero já parabenizar pelo tema, a escolha foi muito boa, o nome do podcast, viu? Vai arrebentar isso aí, entendeu? E eu quero falar algo aqui como pastor, de algo que eu presenciei no Brasil, acredito que muita gente presenciou, é algo da mídia, que eu tenho que, as pessoas, por que eu vou falar isso? Porque eu fui questionado sobre isso. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim sobre isso. Então nós assistimos aí uma situação, né, na nossa nação de um pregador, um orador bíblico, um pregador bíblico, muito conhecido no nosso meio, e um profeta que profetiza, que se destacou nesses últimos anos de uma forma muito extraordinária ali no estado do Rio de Janeiro. E a gente vemos uma live de um certo conflito, né? Um defendia a exposição da palavra e o outro defendia, né, as suas colocações. Eu tive que assistir, por quê? Porque eu ando pregando para jovens em eventos e as pessoas chegavam em mim e perguntavam qual era a minha posição. Eu não quero aqui direcionada para A e nem para B, mas eu tive que dar uma resposta para as pessoas que me procuraram. Qual era a minha posição? Então, o que eu falei para eles, eu falo aqui para vocês. Os dons espirituais, os dons do Espírito são 9 dons espirituais. Se eu faço uso do dom da palavra, jamais eu posso diminuir alguém que faça uso do dom da profecia. Entendeu? Então eu vi uma pessoa que tem um dom da palavra querendo diminuir alguém. Ou de uma forma menosprezar alguém que só faz uso do dom da profecia. A Bíblia fala que o Espírito é o mesmo. Está escrito que o Espírito é o mesmo. E a pessoa foi bem enfática. Abre a Bíblia, prega para... Não, calma, o dom dele é o dom da profecia, meu amigo. Ele não tem o dom da palavra. O ministério dele é o dom da profecia. E segundo a pneumatologia, é o dom que comunica a mensagem de Deus. Ele está comunicando a mensagem de Deus através da profecia. Agora, se ele tem um dom da palavra, é ele que tem. Nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de ser um mestre, um doutor, um pregador como tal. Entendeu? Então eu vejo duas pessoas com dons espirituais distintos. O Espírito é o mesmo e ele se degladiando aqui. Então quem sou eu hoje como um pregador? Como um pregador da palavra, eu querer que um profeta ou alguém que tem um dom da profecia ou alguém que tem o dom de curar exponha um texto da mesma forma que eu exponho. E se a pessoa não tiver esse dom? Quem tiver essa capacidade, Carlos? O que cai no que você falou logo no início, né? Que os dons do Espírito são divididos em média ali em 3 classes, e cada um vai ter o seu. Isso, Tem gente que tem os 9 dons do Espírito, tem gente que tem vários dons espirituais. Mas o que eu vi é uma pessoa querendo limitar a outra. Abre a sua igreja. Eu vi uma expressão falando assim: a sua igreja não tem Bíblia. De fato, o pastor da igreja ele não é um grande orador da palavra mesmo. Mas ele explana a palavra. Só que ele explana. E outra,
ele leva muitos grandes oradores da palavra ali. Entendeu? Então tem Bíblia lá. Se não for ele pregando, tem um obreiro lá em cima pregando. Uhum. Então tem Bíblia lá. Então eu fiquei muito envergonhado. Não, e outra Vergonha expressão alheia. que ele usou assim, abre a Bíblia e a sua igreja vai se fechar. Pois é. Não, eu acho que se abrir a Bíblia, a igreja que vai prosperar, Pois é. É. aonde que a palavra de Deus Pois é, não. fecha sempre. Surreal. É. E eu falo isso aqui. Não é. Ó, pode ter uma grande expressão, ser famoso, mas tá sujeito a erros e a equívocos. Sim. Tá sujeito, sim. Eu, como uma pessoa que eu sei que Deus me deu o dom da palavra. Talvez não seja um melhor pregador, talvez não agrade a todos. Mas eu sei que Deus me deu o dom para ganhar almas. Como muitas almas vieram ao altar, como muitas almas eu já vi também esse pregador, muitas indo ao altar, que ele tem um dom mesmo, ele tem um dom. Mas como alguém tem um dom da palavra e quer diminuir alguém que tem um dom da profecia, são dons do Espírito. Se você chegar aqui e sentir um culto, você não conseguir explanar um versículo, você, não, mas eu vou orar por cura e o paralítico vai começar a andar aqui. E as multidões vêm até você. Só porque as multidões não vêm até a mim, que tem um dom da palavra, aí eu vou ter que bater em você. Não, mas você não prega a Bíblia. Não, calma, você tem um dom do Espírito. E a gente tem que falar isso, sabe por quê, pastor Carlos? Porque a gente tem que se posicionar. Não foram pra internet? Foi. Não se exporam? Foi. Não se exporam? Então, se expor, eu tenho que me posicionar Claro. com aqueles que vêm até a mim, me perguntando, e aí, pastor João, qual é a sua posição sobre isso aí? E eu coloquei a minha posição é essa. Mas eu vejo também querendo colocar Deus tipo uma caixinha. E muitas vezes assim, ó, o culto tem que ser assim, o culto tem que ser assim, a pregação tem que ser assim. Aí, se não for desse modelo, não é Deus. Já percebeu isso? Se não for desse formato, já não é Deus. As pessoas estão querendo colocar Deus numa caixinha. Uhum. É sempre aquela mesma. A gente fala de E ele não age liturgia. assim. Ele não age assim. A diversidade de dons, a diversidade de ministérios. E outra coisa. Não age assim. E você precisa Ainda? ser ativado. Oh. Porque quando se reunir, desculpa, a palavra de Deus diz assim, sabe, Cíntia? Desculpa, eu vou deixar você falar aqui, opinar, mas guarda aí pra você falar. Eu vou anotar aqui. Pastor Joab, a palavra de Deus, quando você se reunir, um vai ter salmos, o outro vai ter, né, cânticos espirituais, Isso. o outro. Então, cada um vai ter a sua participação para que o culto edifique a todos. Uai, então eu não posso formar e dizer, ó, tô falando até mineiro aí, o negócio foi tão forte que eu fiquei até mineiro. Dizer assim, não, só vale se for dessa maneira, se for desse jeito é Deus. Querem medir Deus da forma que eles pensam, né, da forma ali. E a gente precisa enfatizar aqui, isso é importante, você colocar. E a gente tá aqui para isso, que algumas pessoas que estão assistindo vão ser esclarecidas também. Claro, vão ser esclarecidos. E outras que não conhecem, mas vão passar a ter esse entendimento, que um culto ele não precisa ser só dessa forma. O que eu acho bonito nos africanos, o culto nunca é o mesmo. Isso. Chega no culto na África, vai ser diferente. Não tem horário, não tem aquele limite de coisa. Não, você veio, então adora. Pastor Carlos, eu fiquei na frente de um culto de libertação durante 3 anos aqui em Taguatinga, né? Em uma sede de um grande ministério. E quando o pastor lá, ele que estava na época, uma coisa que assim, a gente se identificou muito, porque ele dava muita liberdade. Ele dava muita liberdade. E quando eu falava assim, olha, senti guiado pelo Espírito fazer isso aqui agora, ele não tinha esse protocolo, né? E teve um culto que eu estava, eu tinha preparado assim, um texto para pregar. E eu já vi muitas críticas, várias pessoas falando, se Deus mudar a mensagem é porque o pregador não está preparado. Ah, porque não? Cada um com essas ideologias rasas aí. Sim. E para mim são ideologias rasas. Religiosidade. Então é o seguinte, se você é um robô, tá tudo certo. Se você é assim, tá tudo certo. Tá dando resultado para você assim, irmão? Você tá ganhando almas assim? Tá tudo certo. Eu só sei que nesse culto eu cheguei, eu senti de não pregar. Eu senti de orar só por libertação e passar uma manhã toda só orando ali. E naquela manhã, quando eu estava orando ali, orando, uma intensa oração, entra uma mulher gritando dentro da igreja, Meu Deus. pedindo socorro porque a filha dela queria se suicidar. Olha aí. E só para você ver. Aí ela falou assim, eu só vim aqui na igreja porque eu escutei o barulho da oração. Aleluia. Então, Velho. Deus me incomodou. E eu falava assim, vamos orar, ora com fervor. E ali, geralmente quando eu pregava, às vezes a gente pregava até sem microfone, porque era um culto de manhã.
e era um culto com menos pessoas, Sim. então a gente pregava até sem microfone. Então era uma palavra ali mais para as pessoas mesmo. Mas nesse dia eu senti de pegar o microfone, senti de ficar orando e botei outros obreiros para orar. Vamos clamar, vamos clamar. Só que o Espírito trabalha da forma que ele quer. E naquele dia foi um barulho de uma oração que ele chegou, uma mãe. A gente correu, subimos no apartamento, começamos a orar na porta do quarto da menina. E conseguimos fazer um culto ali. A menina desistiu, né, de um projeto de se cortar. E Deus deu vitória para aquela casa. Ó. Hoje essa menina tá na igreja. Glória. Glória. Hoje essa menina tá na igreja. Hoje ela faz parte de um grupo de dança da igreja. Glória. Hoje ela faz coreografia com outros adolescentes. Ficou Então, sinal, né? sinal. Ficou sinal. Deus, show, o sinal teve resultado. Entende? E assim, é o que Cíntia sempre fala, né? Experiência com Deus. Experiência. É aquilo que você está dizendo, não foi experimentado. É. As pessoas estão na teoria, mas não no exercício dessa para viver isso. Você está falando de um poder palpável. Isso. Quando Entendi. ele começa a falar, a gente começa a visualizar, né? É. Assim, você tem isso, você consegue passar isso. Né? Eu até comecei fazendo a pergunta, porque toda vez que você vai ministrar, você se olha, eu estava orando e Deus me deu tal coisa sobre a nação, Deus me deu tal coisa sobre os lares. E isso, quando você fala, é visível. Parece que a gente entra com você dentro da visão. Você passa de uma forma tão clara. Assim, então você já viu ele ministrando. Não já? Sim, claro. Sempre que ele começa antes dele pregar a palavra, ele já expressa pra gente. Não, Deus me deu, né, uma visão sobre tal área, tal coisa que tá vindo, né, sobre a nação. Vamos orar nesse sentido. E é isso que você está mostrando. O poder de Deus é visível. É palpável. Né? Você está mostrando que ele é palpável. Mas vai do quê? Intimidade, experiência com Deus, uma busca intensiva, uma vida de oração. A gente fala, o Espírito Santo não, o Espírito Santo é educado, o Espírito está sujeito ao profeta. Sim, eu entendo tudo isso aí. Só que eu me preparei para um evento. A pessoa que queria me agendar nesse evento estava tentando me agendar um ano tentando me agendar, mas sempre coincidia de eu estar em alguma viagem nas datas que essa pessoa queria. É claro que eu não estava assim, agendado o ano todo, mas sempre nas datas que essa pessoa queria, eu estava com compromisso. Um ano não conseguiu fechar uma data comigo. Anunciou na igreja, a igreja encheu de gente, porque ela queria, me divulgava lá e me encheu de gente a igreja para ouvir a palavra de Deus. Aí, quando eu cheguei na igreja, tinha acabado de chegar um pastor de São Paulo em Brasília. Ele estava com um amigo meu pregador, e eles foram no culto lá, ele chegou na casa desse amigo meu, e o amigo meu falou assim, olha, o pastor João Fabiano vai pregar, vamos lá ouvir ele pregar. E esse pastor nem me conhecia, de São Paulo. Quando esse pastor chegou e sentou ali no altar, e eu cheguei, quando eu cheguei, estava todo mundo esperando para ouvir a palavra ministrada por mim ali. Quando eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo na hora. O Espírito Santo falou comigo. Oh, aleluia. O Espírito Santo falou assim, você não vai pregar. Eu creio. E eu fiz assim na hora. Como? Como? Se a igreja tem cadeira pro lado de fora, ainda. Cadeira pro lado de fora. Anos tentando. Quando Oi? os pastores da igreja me viram, eles olharam. Eu tô feliz porque eu já tava na porta da igreja. Eu lembro que tinha até uma malinha, cara. A maioria dos pregadores. Teve uma época assim, que os pregadores andavam de malinha. A onda também passou o Marco Feliciano, né? Os jovens se inspiraram muito. Muito inspirado. Porque a gente falando de reteté, tem referência desse homem de Deus. Com certeza, tem Né? referência. Hoje um deputado, né? Isso. Né? E assim a gente fica muito feliz porque ele tem hoje, até hoje, tem influenciado uma geração que aprecia. E você Com conta, certeza, você passei foi com a por isso. malinha. Aí quando eu cheguei, o Espírito Santo falou mesmo, você não vai pregar. Aí quem vai pregar é ele. Eu nunca tinha visto ele. Eu nunca tinha visto, eu não sabia nem quem era pregador. Podia ser um cantor. Eu cheguei pra pastora da igreja e falei pra ela de jeito assim, olha, eu não vou pregar. Ela, por quê? Porque quem vai pregar é ele ali. Ela falou assim, Deus falou a mesma coisa comigo. Eita, Olha aí, glória. Só que eu estava com vergonha de chegar até você e falar. Como eu estava procurando uma forma. Porque quando esse moço chegou aqui, Deus falou para mim, ele que vai pregar. Eita. Naquela tarde, Oh, foi uma tarde, Espírito de Deus. quando ele pegou o microfone, eu entreguei para ele o microfone, ele pegou o microfone, Deus tomou ele em línguas, ele pegou uma foto, como eu pego aqui, ó,
Qual o nome do doce aí? É o. Qual o nome do doce? Palha italiana. Ele pegou uma foto, como eu estou pegando essa palha italiana, pastor Carlos e Cíntia. Ele pegou essa foto, uma foto de um rapaz que estava na mesa. Tem quando as pessoas levam foto para oração? Sim, sim. Ele pegou a foto e falou assim: nunca vi, cheguei em Brasília agora, mas Deus me disse que esse moço aqui está nas drogas. E Deus me disse que liberta ele agora. Eita, Eita. coisa linda. E no próximo culto dessa igreja ele tá aqui dentro. A mãe do rapaz estava lá na igreja. Começou a chorar. Na hora começou a chorar. No outro culto, o rapaz estava na igreja, aceitou Jesus e está liberto das drogas Eita até de novo. glória. Porque a obra era com ele. É verdade. Deus não revela? Deus não É mostra? Isso verdade. não é mistério? Isso Sim. não é repeté? Isso É. é manifestação do dom de visão? Como é que do vai som de criticar Deus? isso? Eu falo muito assim, pastor Carlos às vezes viaja lá na igreja, e aí às vezes as pessoas não vão porque o pastor Carlos não tá na igreja. E eu fico assim, mas gente, Deus vai agir com quem for. Tem um episódio muito, assim, marcante na minha vida. Meu pai, antes dele falecer, ele ficou adoentado na cama. E eu fiquei, assim... Meu pai tinha 91 anos, muita vida. E, de repente, ele, puf, caiu. Ficou muito doente, ficou de cama, emagreceu, transformou. E eu falei, meu pai precisa aceitar Jesus. Aí eu cheguei do trabalho e ele estava na cama, ele não estava andando, né? Eu já só ficava na cama. E eu cheguei do trabalho, aí entrei, oi pai, aí ele, oi. Aí eu falei assim, hoje nós vamos sair, eu vou levar o senhor na igreja. O senhor quer ir? Aí ele falou, Ó, quero. Aí eu, eita, agora. Mas ele já não tava mais mexendo assim, não falava direito. Ele fez assim, ó. Aí eu troquei a roupa dele e tal, aí pegamos no colo, colocamos no carro, botou na cadeira de roda para levar. Quando eu chego na igreja, pastor Carlos tinha pregação. Aí eu, pastor, você vai sair? Ah, não, meu pai veio hoje. Aí eu comecei a ficar muito agoniada, assim, porque o pastor ia sair. Eu falei, e agora? Né? Porque o pastor Carlos tem uma história muito forte na minha vida. A minha experiência com Deus, ele me ensina, ele puxa a minha orelha, ele me ensina e ele me mostra, né? Ele mostra como deve ser, tem que ter tato para isso, ele sabe fazer isso. E corrige. Então, e aí o que é que eu fiz com isso? Porque ele fez isso. Só ele podia orar no meu pai, ou só ele tinha que fazer o culto aquele dia. E eu vi que ele ficou muito agoniado, porque compromisso é compromisso. Daí eu falei, não, pastor, mas aí ele, amanhã vai ficar e tal, não sei o quê. Aí daí ele falou assim, tá bom, vou cancelar a agenda. Aí o Espírito Santo falou assim, deixa ele ir, sou eu que vou fazer. Falou pra mim. E eu disse, não, pastor, na mesma hora. Pode ir, pastor. E eu fiquei na igreja com meu pai, a pastora, vice-presidente da igreja, a manhinha do pastor aqui, ficou e fez o culto. E ela fez oração com meu pai para ele aceitar, né, o Nosso Senhor Salvador. E meu pai fez. E eu fiquei muito tranquila com isso ali. Meu pai fez e repetiu e falou. Ainda estava falando mais ou menos assim, mas ele falou tudo. E aquele dia, eu senti assim que meu pai melhorou muito. Meu pai gritava a noite inteira, ou sentia dor, não sei o que era, e de repente ele foi parando. E eu sempre cantando para ele, hino da harpa, sangue. Eu sabia também que ele tinha alguma coisa a mais ali, lutando ali para ter a bagunça na casa, para ter a confusão, não querer tomar remédio. Tudo faz parte também da idade, né, e tal. Mas a gente que começa Sim, a ter uma outra a gente sabe experiência, a gente já vê, né, os uma outra espíritos coisa. malignos se aproveitam, né, do momento frágil. Então, A obra foi feita mesmo estando ou não presente, né? foi. Por Quem quê? estava ali, que é o Espírito Santo que Porque o faz. Espírito Santo faz. É o que eu tô falando, é que eu ia falar aquela hora que Sim, eu ia fala. ainda que seja igual, pode ser numa caixinha. Todo dia a mesma coisa. Abre com um hino, primeira oração, 3 A liturgia, pessoas. você fala. A liturgia. 3 pessoas têm oportunidade, depois vem isso, vem aqui, papapá. Pode ser todos os dias assim. Nunca é igual. Ainda que seja igual, os atos nunca é igual. O Espírito Santo trabalha diferente. Glória a O Deus. que eu quero deixar registrado também aqui é que o reteté, o nosso dizer popular aí usando essa palavra, Uma gíria agora. é a gíria gospel, mas eu quero deixar aqui para todos que estão ouvindo em qualquer canto do mundo aí na internet, tanto no Brasil ou fora, que o reteté, o mistério, o Pentecoste, né? Ser pentecostal não significa desrespeitar e nem significa
não reverenciar a liturgia. Nós reverenciamos o culto. Sim. Nós reverenciamos a liturgia. Sim, Nós reverenciamos a palavra, sim. né? Isso não significa que somos desordenados, não. Temos reverência com as coisas santas, com as coisas de Deus. É claro que a gente vai encontrar aí casos isolados de muita palhaçada por aí. Que é o que eu acho Só que que faz acontecer. Só que essa palhaçada por aí, Distorce, né? esse povo não faz parte desse grupo. Verdade. Não faz parte desse grupo, né? Então, que o Senhor, ele renove a mente, que quebre esse principado que na nação brasileira, que quer trazer um bloqueio para essa nova geração do dom de línguas, que quer trazer um bloqueio, pastor Carlos, um bloqueio de buscar esse dom, quer gerar um desinteresse através da zombaria, através de personagens do youtuber, que zombam, né? E fazem isso, eu não sei nem se eles fazem isso entendendo que é prejudicial, talvez na mente deles, talvez eles pensem que nem é tão prejudicial, mas quem ministra em cima do altar sabe. Sim. Sabe que jovem já chegou pra mim e falou assim, não tenho interesse em falar em línguas não, porque eu vi um vídeo aqui, tal, o pessoal vai zombar de mim, na minha escola se alguém vê isso aí, souber que eu falo, vai... Só pra você ver. E não onde pode o diabo tá ignorar. trabalhando. E não pode ignorar que a idade da adolescência é muito difícil. É uma idade de encontro pessoal, íntimo, o que eu vou ser, o que eu quero ser. Eu gosto de alguém, eu não gosto de alguém, eu vou namorar, eu não vou namorar. Meu pai é chato, minha mãe é chata. É um momento de descoberta interna que a gente não sabe. Nós, porque todos nós já passamos pela adolescência. Então, se a gente não tiver alguém ali direcionando, bonitinho, como é que a gente vai fazer isso? Já é difícil com quem está dentro da igreja. Imagina com quem tá fora. E a internet tá em tudo, né? É. A internet Não tá tem como. influenciando. É o acesso, Hoje em né? dia- Todo mundo tem esse acesso. Tá E de influenciando. forma errada. Uma vez um jovem É, chegou pra mim, cara, o- e falou tipo assim, ele pegou um vídeo, né? Tu fala em línguas que nem tá... Pegou, tipo assim, botou um vídeo de uma zombaria tu fala em línguas, essa tal. Então, assim, pra ele era caso de rir, de zombar, de rir. E de trás disso tudo, que parece ser algo de humor, eu vi o adversário trabalhando sim. Sim. E como a gente tá vendo aí a Só que distorção. Só que vamos pregar. Os nossos jovens, essa nova geração que está chegando aí, nós somos os responsáveis de formar discípulos. Sim. E eu quero dizer assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas deixei uma geração. Legal. Aleluia. Eu deixei uma geração batizada no Espírito Santo. Eu deixei uma Aleluia. geração que entende o que é dons espirituais, que entende o que é céu, que também entende o que é diabo. Porque eu estava dando um estudo para obreiros em uma igreja esses dias, um estudo para obreiros, porta fechada. Eu tô até com uma palestra muito boa, Carlos, para obreiros. Top. São 15 páginas da apostila, só para obreiros. Eu quero. E 15 páginas da apostila, algo extraordinário. Eu falo sobre todos os assuntos. Tudo. Eu abordo tudo. Tem uns assuntos que eu abordei lá sobre fé, sobre crer. Você tem que crer no Pai, você tem que crer no Filho, você tem que crer no Espírito Santo. E você tem que crer no diabo. Vai parecer polêmico o que eu vou falar aqui. Mas crente que fala assim, o diabo não existe. Não, o diabo não existe. Tudo que o diabo quer. É tudo que ele quer. Quando eu falar a expressão crer no diabo, vai parecer polêmico, né? Agressivo. Que isso, pastor? Mas eu tô falando que você tem que entender que ele existe. Ele é real. Porque a partir do momento que você fala assim, o diabo não existe, você fica totalmente alheio aos laços, às armadilhas. E tem crente assim, não, irmão, pra que isso? O diabo não existe, não. Tem crente que não acredita que o diabo existe. E a Bíblia fala que o ladrão vem sendo matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. É verdade. Amém. Eu falo sobre isso, E sabe? é verdade, viu? Ô, Cintia Aquino. Eu falo sobre isso, pastor João Fabiano, de que Deus muda, né? Pode ser daquele jeito, como você colocou aí, né? Ali, mas vai ter um dia, vai ter um momento que Deus pode mudar isso aí, Muda. né? Quantas vezes eu chego, às vezes, na igreja e Deus diz, hoje não vai ser louvor, hoje vai ser palavra. É ou não é verdade? Eu nem deixo ninguém cantar. Hoje vai ser pra gente poder falar a palavra. Então, tem dia que é como Deus dobra o joelho, põe todo mundo pra orar hoje. Deus vai chegar e essa é a liberdade que o Espírito Santo Deus quer.
A gente precisa entender que ele tem que ter liberdade, porque a palavra de Deus diz: aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Ele tem essa liberdade com a gente, dizer: eu quero dessa forma, eu quero desse jeito hoje, eu quero que você faça assim, como o nosso culto de ceia do domingo passado, não retrasado. Entendeu? Foi altamente diferente de todas as ceias. Deus modificou tudo. Então, há momentos, né, que a gente vai viver isso pelo Espírito. Tipo, porque tá Paulo querendo tomar uma direção, aí vem visão, um jovem macedônio que diz assim: passa, atravessa, ajuda-nos. Ele ainda muda a direção, né? Filipe, que foi lá para o eunuco, né? O eunuco etíope, não é isso? É essa expressão? Da Etiópia. E ele tá lá naquele carro e Deus leva ele para lá. Ele tá em outro lugar, Filipe fazendo outra coisa, mas diz: não, para o que você está fazendo aqui e vai para lá. Porque aquele homem ali precisa de ouvir. E depois que aquele homem se converte, que dessas águas, a palavra de Deus diz que ele foi transladado dali. Ele foi tirado. E apareceu em outro e apareceu em outro lugar. Então, assim, é nesse tempo que a gente precisa entender que o avivamento não só está só ligado, que a gente espera um avivamento, ou não é verdade? A igreja aguarda um avivamento nessas últimas horas. Existe uma promessa exclusivamente para o Brasil, e é onde você entra aqui com essa revelação que Deus te deu por esses dias, desse constrangimento ao ponto das pessoas não quererem, porque existe algo assim que quer dizer: não vai ser dessa forma, com pessoas, né, tomadas em uma glória, né, em um poder de que alguém olha e acha que esteja louco. Eu falava ontem com o André Teixeira e dizia assim, Atos 2, quem estava do lado de fora da casa olhava para quem estava dentro e dizia: tão bêbado. Isso. Entende? Tão embriagados, porque eles não tinham equilíbrio. A gente viu outra pouco, agora há pouco foi dentro de um avião, 2 mulheres saltando, falando, orando em línguas, e elas saltavam e diziam: Jesus, Jesus, elas estavam indo para a África. E o avião não decolou por 2 horas para tentar conter aquelas mulheres, tiraram do voo, e para o voo receber a ordem de voar. E quando aconteceu que ele recebeu a ordem, a turbina pegou fogo, o avião pegou fogo, e deu tempo de todo mundo salvar. E sabe o que o piloto disse? Disse assim: essas mulheres foram anjos de Deus. Se não fosse elas, nós teríamos todos morrido. O tempo do atraso, enquanto estavam tentando contê-las. Entende? Porque a gente tem que falar isso aqui, porque mistérios, dons, são manifestos, não só templário. Sim. A gente pode ser fora. Foi manifesto, cara. Dentro de um avião. Isso aí. Só para onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E é isso que a gente quer dizer. Não existe uma fórmula, uma maneira. É isso que eu quero dizer. Não existe só desse jeito. Ele vai trabalhar de muitas formas. De muitas maneiras. E a gente precisa estar o quê? Sensível a essa voz do Espírito. A gente precisa estar sensível àquilo que ele quer fazer. As pessoas perderam sensibilidade. As pessoas perderam, sabe o que também, pastor Joab? Discernimento de espírito. Porque se há um julgamento como esse, se há umas questões como essa, se há coisas como essa zombaria que você discerniu na hora que o cara trouxe o celular, na área cômica, mas você discerniu: não, isso aqui é espiritual. E não é luz, isso aqui é trevas. Começou a atuar aqui. Então a gente precisa discernir essas coisas. Né? Ter essa visão. Imitar. Como é que a gente tem? É isso que eu ia perguntar agora. Quando que a gente sabe que Deus está falando com a gente? A gente precisa discernir. Como é que a gente trabalha o discernimento? Buscando. Como é que a gente busca? Ter relacionamento. Isso, relacionamento com Deus. E é claro que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela vai ser a vacina de tudo. Ela vai ser a instrução, ela é o caminho, ela é o conhecimento. E Jesus falou que o povo perece por falta do conhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito resolvida com profecias. Muito bem resolvida com profecias. Sim. Enquanto eu converso com muitas pessoas frustradas com profecia, porque não se cumpriram, porque existe profecia condicional e incondicional. Sim. Tem coisa que Deus vai virar para você. O que é condicional? O que é incondicional? Deus te dá uma palavra independente da sua condição. Ele vai realizar na sua vida. Isso é uma profecia incondicional. Agora,
A condicional é se você fizer, por exemplo, filha, se você fizer isso, te darei isso. Se você descer tantos dias, se você me buscar de madrugada, abrir a porta, se você... Então tem gente que receberam profecias condicionais, não fizeram o que Deus mandou fazer, Sim. não se cumpriu nada, estão frustrados, botando culpa em Deus, igreja, em pastor. É. Tá? E no Então, profeta. e no profeta. São pessoas que não viveram e não vão viver porque não realizou aquilo que Deus mandou. E muitas vezes o tempo dessas pessoas também... O tempo passou. O período de realização Perdeu a passou. A oportunidade. semente morreu. A semente tinha que ser plantada para germinar. Ficou na mão e morreu. Semente morta não gera. Segundo, profecia incondicional. É quando Deus, independentemente da sua condição, ele não te exige nada. Para você fazer nada, ele vai realizar. É uma profecia incondicional. Agora, existe um terceiro ponto. A Bíblia diz assim, ó. Se um profeta profetizar e não se cumprir, não foi o Senhor quem falou, foi a soberba do profeta. Está escrito na palavra. Glória. Então, se um profeta hoje chega em mim e profetiza para mim, se não se cumprir, eu não vivo vida de frustração. Porque primeiro, quando a profecia vem, eu vou entender se ela é condicional ou incondicional. Eu já tenho esse conhecimento. É condicional, eu vou fazer o que está mandando. Não se cumpriu? Não foi o Senhor quem falou, foi a soberba do profeta. Incondicional, não se cumpriu? Não foi o Senhor quem falou. Quero deixar registrado isso aqui. Se um profeta profetizou uma palavra de uma profecia incondicional, não estou falando da condição, tá? Um incondicional para você não se cumpriu, não foi o Senhor quem falou, foi a soberba, o orgulho do profeta naquele exato momento. Não foi Deus, porque Deus fala, ele cumpre. Deus cumpre, porque Deus é real. É verdade. Deus é real, ele cumpre. Então, a palavra, ela tem que curar esse povo aí. Povo que não quer ouvir profecia, por causa de profecias que não se cumpriram. Então, Bíblia nesse povo, instrução nesse povo, cura para eles. Verdade. Porque existe profecias que se cumprem, existe profeta de Deus, o dom existe. Existe o dom de profecia em exercício. Quando eu vou subir no altar, eu tenho o costume geralmente de dobrar o joelho para fazer uma breve oração. Às vezes eu não dobro a cabeça, mas eu tenho um costume. Qual é a minha oração que eu faço naquele secreto ali? Sabe qual é a oração que eu faço? Que os dons que há em mim sejam ativados agora e que eles entrem em exercício para a glorificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e para a prosperidade do reino. E eu dou uma ordem ainda, eu falei em nome de Jesus, que os dons que há em mim entrem em exercício agora. Eles entrem em exercício agora, é um dom. É a voz do comando. É uma voz de comando, é uma ferramenta, é esse celular. Eu posso pegar esse celular e falar assim, celular, ligue agora, eu vou apertar o botão para ele ligar. Eu vou ativar o celular aqui para mim. Eu vou ativar o dom que é em mim. Eu vou ativar ele. Como que eu vou ativar? No nome de Jesus. Que os dons que há em mim sejam ativados agora. Que eles entrem em exercício de trabalho para o reino agora. Em nome de Jesus. Porque o dom Deus me deu. Sim. E eu vou falar, nunca sair envergonhado. Autoridade. Nunca sair Autoridade. envergonhado. Ao ponto de eu pegar um texto e falar, vou pregar só isso aqui. E naquele exato momento que eu tô ali em cima do altar, Deus me dá 3 mensagens em cima daquele texto e vem informações, porque o dom tá em exercício ali, ó. O dom tá em exercício fluindo para a prosperidade do reino. Glória a Eu Deus. creio nos dons espirituais. Eu também Eu creio. Eu creio nos dons Eu espirituais. sou creio. filho dos dois. Eu já venho dos dois. Eu creio. É porque ele é vivo. O Espírito Santo é vivo. Ele é uma pessoa. Entende? Quando o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né? Não extingueis, não apagueis. O Espírito Santo não apague essa pessoa na sua vida. Né? Não extinga ele, não deixa com que você não viva ele, mas viva a pessoa do Espírito Santo, né? Tenha ele aí como seu amigo, como alguém de relacionamento, Isso. né? Hoje de manhã eu fui para a consagração e a irmã que foi abrir a igreja, ela disse assim, olha, foi uma luta para me sair, porque eu perdi a chave, o outro portão não queria, eu ficava, Espírito Santo, onde está a chave? Espírito Santo, qual é a chave? Isso é relacionamento, isso é intimidade, e isso é permitir com que ele seja essa pessoa, você entende? Benny Hinn foi um evangelista que ficou mundialmente famoso com um livro Bom Dia Espírito Santo. Ele acorda, eu li esse livro dele, ele acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. E Deus toma ele. Tem uma experiência extraordinária. Sim. Mas a sinceridade... É porque, pastor, mas eu já acordei tantas vezes, dei bom dia, porque não tive uma experiência transcendente. Quando ele falou aquilo, o que foi medido ali foi o nível de sinceridade, né? Assim,
de fé, de certeza que ele estava ali naquele quarto, né? Sim. Né? Nível de certeza. É aquilo que eu disse, Mas é palpável, né? Visível. Fala. Mas assim, as pessoas também, às vezes, espera que a coisa aconteça do mesmo jeito que aconteceu com o outro. É muito diferente a Cada forma um que vai ser espera. comigo, do jeito que é com você, do jeito que é com o pastor Carlos, né? A experiência que vocês têm de vida. Não, nasceram em berço evangélico e vem crescendo, outras pessoas não nasceram. A gente sabe também que o primeiro amor também às vezes acontece muita coisa e outros não. Então, cada pessoa vai ser diferente, né? Cada pessoa vai ser diferente. E se a gente for escrever, né, no papel assim todo dia, por exemplo, de manhã, bom dia, Espírito Santo, à noite, obrigada, Espírito Santo. E você for relatar o seu dia, quantas coisas boas aconteceram? Com certeza. Teve esse final de semana, por exemplo, eu apresentei um dos maiores eventos que tem na Ceilândia, tradicional, 15 anos acontecendo, e eu fico ali em cima de um palco principal, apresentando ali para não sei quantas mil pessoas à frente, assim, nos 3 dias agora passaram 150 mil pessoas, né? E a gente fica ali no palco, e eu vou lá, faço a apresentação, volto, sento, espero o meu outro momento, entro novamente e volto. Depois, quando foi ontem, eu já estava fazendo mestre de cerimônia para uma senadora da República, que teve 44, quase 45% dos votos válidos no Distrito Federal, fazendo mestre de cerimônia para ela. Então, e aí eu volto para casa assim, vindo para cá. Obrigada, Senhor. Porque eu estive em 2 grandes eventos, perto de grandes pessoas, trabalhando com grandes pessoas, em grandes histórias, reconhecimento de trabalho. Só que eu tô lá porque todo mundo fala, tá bonito, assim, pô, parabéns, estou com orgulho de você. Tudo é Deus. Tudo Deus. Quem me deu o dom de falar? Quem perdeu o Dom medo? da fala. Né? Dom da palavra. É o dono da palavra. Conversar, interagir, conexão. Tem que saber. Não é só falar, porque você tem que ter o tato ali do momento, da hora, do que é, entender, né? Então, assim, tudo Deus. E eu sempre falo assim, eu falo, nossa, Deus, obrigada, que são situações que a gente alcança e assim ele vai trabalhando. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, já estava trabalhando naquele palco lá e tal, ela é crente? Eu sou crente. Sim. Eu sou crente. Eu sou crente. E... Porque ser luz na luz é fácil. Quero ver ser luz nas trevas, né? Eu quero ver você ser fogo em cima de um bloco de gelo. Ô, Glória! Foi forte! Eu vou anotar essa aqui. Porque... Aí foi puro! Terra! Eu quero ver você ser do mistério em cima da geleira. Eu vou anotar essa aqui, ó, porque no Instagram do Retetecast vai ter as frases de cada entrevistado aqui, viu? Então, durante o programa, sempre a gente vai sair aqui com as pérolas do Reteté. E aí eu já vou anotar essa. Eu quero ver ser fogo em cima do bloco de gelo. Em cima do bloco de gelo. Terra! Glória! É isso aí. Pastor Joab Fabiano, dentro do que a gente está falando aqui, tantas coisas, né? Na palavra de Deus. E essa palavra em exercício, esses dons em exercício, ministério em exercício. A gente falou tanta coisa aqui em exercício, né, hoje. Qual é a palavra, né, diante de tudo que foi dito aqui, que o Senhor deixaria agora, nesse momento, para as pessoas? Que chave você entregaria para que alguém vire, né, ministerialmente na área pentecostal? Porque uma coisa, ser um pregador do reteté fechou porta ou te abriu portas? Tanto abriu como... Que silêncio! Não. Tanto abriu como fechou portas, né? É porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas a palavra que eu quero deixar aqui foi uma palavra que Deus disse para Daniel. Deus deu para Daniel. E se você ler a trajetória de Daniel ele vai ser um dos profetas, que também é um profeta escatológico ele. As visões são visões bem complexas dele. E ele vai ter experiência de ir para a cova dos leões. E quando o rei abre a cova e pergunta, porventura o seu Deus te livrou do poder dos leões? Viva, ó rei, que o meu Deus fechou a boca dos leões.
Então ele teve uma experiência visível. Eita, Né? glória. E daqui a pouco Daniel vai ter visões. Quando Daniel tem a visão da grande estátua, com a cabeça era de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pé de ferro misturado com barro, ele está tendo visões. Ele está tendo visões espirituais. Mas mais Deus vai dar uma palavra para ele debaixo de tanta experiência, de cova, de tudo. Deus vai falar assim para ele que a palavra que eu quero deixar. Tu, porém, vai até o fim. E assim, o que eu costumo falar para amigos, para pessoas próximas, essa perseverança de ir até o fim. Eu quero deixar aqui, eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado, jamais. Mas mesmo você com pouca força, fraco, fragilizado, cometendo erros, permaneça na igreja. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. E eu tive que amadurecer, Pastor Carlos e Cíntia, para entender que você vai ver muita gente começando, batizando nas águas, sendo até batizada no Espírito Santo. Mas depois você vai ver ela se enfraquecendo e muitas delas caindo. E é o momento que você vai ter que segurar na mão. Muitas delas vão perder um pouco da fé, vão decepcionar com homens, vão decepcionar com líderes, com ministérios. Sim. E só que eu entendo que esta obra na vida desta pessoa, ela está dentro de um processo. Uhum. Porque aquele que começou é fiel Para terminar. para aperfeiçoá-la, para ir até o fim. E esse processo Deus permitiu passar decepções, assistir pecado de pessoas. O pastor Carlos uma vez falou uma coisa para mim que marcou meu ministério. Algumas frases que o Carlos fala eu carrego comigo até hoje. Sério, sem demagogia nenhuma, Carlos. Glória a Deus. Diante do Glória a Espírito Deus. Santo. Uma vez o Carlos falou para mim, o povo não merece saber erros de ninguém. O povo não merece. O povo não merece. A igreja não merece. E eu já passei isso para muitos pastores. Eu já, ajudando alguns pastores, em conselho, eu já passei o que ele já me passou. Então, parece uma frase, né? E uma pessoa chegou, não, Joab, eu tô assim, eu falei, o povo não merece saber isso aí. Nós vamos pro monte, nós vamos jejuar. Então você vai se erguer, você vai se levantar. O povo não... E essa pessoa não falou. E essa pessoa se acertou em Deus, se acertou com a igreja. E hoje a igreja tá saudável. Aleluia. Glória. Tá entendendo, Carlos? Às vezes Deus te usa. Uma frase que ele falou pra mim. Eu guardei. Uma frase. Então, o que eu falo? As pessoas, eu tô desenvolvendo uma mensagem que ela tá se tornando um livro. Tá se tornando um livro. Vencendo leões e perdendo para moscas. Olha aí. Tem gente que já venceu grandes leões na sua vida, na sua trajetória. E hoje tá perdendo por uma mosca. Meu Deus. Tem gente que já venceram grandes desafios. Já começou do zero muitas coisas, já enfrentou barreiras, já passou necessidades grandes, uns passaram até fome, não tinham onde morar, saíram do nada, vieram de outros estados, do nada conseguiu vencer leões. Mas hoje uma mosca está derrubando essa pessoa. Forte. Hein? Forte. Uma mosca está tirando essa pessoa da igreja. Um pecado, uma fraqueza, uma frase, uma decepção, essa pessoa não está usando mais o dom que Deus deu, essa pessoa não está produzindo mais. Uma mosca está derrubando quem já venceu leões. Forte. Mas essa mosca vai morrer. Vai. Essa mosca morre. Porque Deus é Deus que dá a vida e tira a vida. Ele vai matar a mosca. Aleluia. Em nome de Jesus. Entendeu? Mas eu vejo também que na igreja, ao pecar, eu vejo também que na igreja, ao pecar, a gente fica com vergonha, aí não quer ir na igreja, porque fica com vergonha interna. Não conta, né? Porque uma coisa que eu aprendi na igreja é que cada vez que cair, que falar, tem que conversar, tem que falar com Deus, tem que ter entendimento, tem que ter um aprendizado. E as pessoas não falam, né? E aí fica lá. Outro dia eu estava pensando O pecado ele vai gerar um rompimento com Deus. E esse rompimento, esse afastamento com Deus, eu sempre falo isso nas minhas pregações, é um texto muito chutado meu, eu uso muito nas minhas introduções, porque o Espírito Santo me leva a trazer esse conhecimento. O pecado ele vai gerar, no mínimo, 4 rompimentos. Quando o Adão peca no Éden, que a Bíblia fala que ele, para não comer o fruto da árvore do conhecimento, ou melhor, do fruto que estava no meio do jardim, quando Deus dá ordem e a mulher come e dá ao seu marido, gerou 4 rompimentos ali. Primeiro rompimento com Deus. Segundo rompimento com o próximo. Terceiro rompimento consigo mesmo. 4 rompimento com a terra. Por isso que quando Jesus vem,
Jesus ele vai fazer 4 reconciliações. Primeira reconciliação com Deus, ele vai falar, amai o Pai, amai o Pai, amai a Deus sobre todas as coisas, que é amar o Pai, amai o próximo, reconciliação com o próximo, como a si mesmo, reconciliação consigo mesmo. E a quarta, que é a reconciliação na terra, é quando ele fala que vai fazer novo céu e nova terra. Dentro do Éden, houve 4 grandes rompimentos, cismas, grandes rompimentos. Então, quando o homem peca, ele se distancia de Deus, vai até para trás das árvores do jardim, porque gera o quê? Vergonha, remorso. Uhum. Então, porque o pecado vai quebrar. A primeira quebra é espiritual. Quando alguém rompe, peca, ele quebra espiritualmente. Segundo quebra que o pecado gera é com seu semelhante. Adão colocou culpa na mulher. Então, tem gente, casais casados, quando há um pecado, se separam, rompeu com o semelhante. Grandes amizades que se separam, rompeu com o semelhante. Pessoas que romperam com seus semelhantes. Terceiro, que é um problema dos dias atuais, pessoa romper consigo mesmo. O pecado faz muita gente romper consigo mesmo. Aí você vai entrar em casa de pessoas que estão com complexo de inferioridade, pessoas que não se amam mais, pessoas que estão com enfermidades psicossomáticas, pessoas que estão com depressão, pessoas que não acreditam mais em si própria. Não creio que vai dar certo, não creio que eu vou casar, não creio que eu vou passar no concurso, não creio que minha vida será bem sucedida. Porque quando a pessoa ela já começa a desenvolver esses pensamentos, ela não está acreditando mais em si. Mas Deus te chamou para você acreditar em você. Sim. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, não. Deus te chamou. O pecado gera rompimento com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Se você vê uma pessoa diminuindo muito a si mesmo, essa pessoa, ela rompeu consigo mesmo. Tem uma passagem na Bíblia que Deus chega para Gideão e fala assim, varão valoroso, eis que eu sou contigo. Ele está malhando trigo no lagar. Varão valoroso, eu sou contigo. Aí Gideão vai falar assim, Senhor, eu sou o menor da casa, eu sou o menor a minha tribo é a menor de Israel e eu sou o menor da casa de meu pai. Ele começa a se diminuir. Como Eide, aí o que Deus vai falar para Gideão? Depois você lê o texto lá. Deus dá uma pausa e fala assim, então, eu hei de ser contigo. Se você pegar o texto, é uma mensagem que eu estou desenvolvendo, Deus fala que é com Gideão, mas depois que ele lamenta, Deus fala, não, então eu vou ser futuramente com você. Eu hei de ser, lá no futuro. Porque Deus falou que era no presente e quando ele vem trazendo todo um complexo, diminuindo a si mesmo, não acreditando em si mesmo. Aí Deus fala, calma aí, Gideão. Então eu não vou ser agora mais não, tá? Eu vou ser só futuramente, porque eu tenho que tratar você primeiro. Você tem que se resolver. Você tem que ser tratado, você tem que acreditar primeiro para me ser com você. Enquanto você não acreditar, eu não vou. Então eu hei de ser futuramente. Agora não tem como ser. E a condição era por causa do pecado de Israel, que estava na mão dos medianitas. Isso. Então, pessoas que rompem consigo mesmo. Não acreditam em si, então você tem que acreditar. Eu acredito no meu potencial. Isso não é orgulho. Isso você não tá roubando glória. O irmão lá é orgulhoso, hein? Não, o irmão é confiante. Eu chego no lugar e falo, pode me dar o microfone, que eu prego. Me dá o microfone, pode me dar em qualquer catedral. Me dá que eu prego. Pode. Um dia eu fui falar isso na frente de um amigo meu. Ele, calma, varão, não se orgulho. Ele falou, não, isso não é orgulho, não, irmão. Isso que é certeza de quem eu sou. Certeza de quem Deus me chamou para ser. Eu sei quem eu sou em Deus, irmão. Eu sei e eu me preparo para isso. Não tem essa, não. Entendeu? Eu sei para que Deus me chamou. Então, se Deus me chamou para ser um apresentador, você tem que falar, eu sou um ótimo, exímio, o melhor apresentador. Eu confio naquilo que eu sou. Em Deus. Entendeu? E ponto final. Não existe dúvida e nem sombra de variação. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre tive facilidade. A minha história aconteceu algumas, que eu quero até que você conte aqui pra gente algumas histórias, experiências com Deus. Eu lembro de uma que você contou na nossa igreja. Eu quero que você fale de uma viagem que você fez, que o carro quebrou e o caminhão veio ajudar. Eu queria que você contasse. Você quer que eu conte essa? Eu quero. É bom. Aí, só vou falar aqui. Olha como aconteceu um dos primeiras apresentações que eu considerei que foi assim, que teve a mão de Deus ali. Eu tava gripada, com a garganta ruim, em casa, deitada. E meu telefone tocou. Alô, Cíntia, tudo bem? Tudo? Aqui é fulana de tal. O João te indicou aqui para fazer uma apresentação, tá precisando da apresentadora. E eu disse assim, é hoje? Porque eu não tinha voz aquele dia. No dia, era uma quarta-feira. Ela, não, é no sábado. Aí eu queria ver se você pode, tal. Nosso cachê não é muito bom, mas... Aí eu falei, qual que é o evento? Aí ela disse, o aniversário de Brasília.
Aí eu disse, aniversário de Brasília? Ela é. Aí eu, na esplanada dos ministérios? Ela é. Aí eu, naquele palco principal? Aí ela é. Ora, você tá deitada, você não procurou, você não foi atrás, você não conversou com ninguém a respeito disso, seu telefone tocou, você tá deitada, coberta. É Deus. Aí Soprou eu o teu disse assim, nome. É Teté soprou o puro. nome. Aí eu disse, até por aí. Aí eu disse assim, mas quando é? Ela falou assim, sábado. Aí eu pensei, eu vou fazer, né? Eu sei da minha capacidade. Aí, mas eu tava gripada. Aí eu falei, não, eu aceito. Ela, o nosso cachê não é muito bom. E eu disse assim pra ela, eu preciso que você conheça meu trabalho. Tem interesse que você conheça meu trabalho, eu vou aceitar o cachê. Peguei o cachê todinho, que não era mesmo muita coisa, e fiz camisetas com o tema de Brasília. Um era a Catedral, outro era a Terceira Ponte. Eu peguei os pontos turísticos de Brasília, e cada hora que eu apresentava agora, a artista tal, eu ia lá pra dentro, no próximo artista eu já estava com outra blusa. Cada uma delas eu trabalhei pedraria, brilho, alguma coisa assim. Então, eu cuidei daquilo para mim. E aí eu falei, agora eu vou pegar este evento e vou me transformar na apresentadora Cintia Aquino. Foi a minha oportunidade. Mas eu nunca esqueço disso. Eu estava deitada, com meio que febre, garganta muito ruim, meu telefone tocou. Não for Deus. E você vê, é como você colocou, o pecado ele faz esses rompimentos por causa do erro, né? A pessoa leva esse rompimento, mas aqui é o interessante, né? Eu acho que é o que Cintia Aquino estava querendo pontuar. Isso não pode te afastar de Deus, porque o único que Sim. pode te sarar é Deus. O único que pode corrigir é Deus. Então é pecador, é para estar na igreja. Isso. Porque o lugar do pecador, do fraco, do errado, né? É dentro da igreja, né? Lá é o hospital. Lá é a olaria. E eu quero deixar registrado aqui, quanto mais pecado, fraqueza você tiver, você tem que estar na igreja. É na igreja. Ah, tem um irmão santão lá, deixa ele com a santidade dele lá. E você fique para se resolver com Deus ali. É o que tá aqui, né? Daniel 12:3. Tu, porém, vai até o fim. 12, 13. Isso. Né? A parte A. Vai até o fim. Por que eu tô deixando essa palavra de ir até o fim? Porque quantas pessoas hoje... Eu escutei um podcast falando que os desigrejados do Brasil bateram 10 milhões. Bateram 10 milhões. Meu Deus. A igreja, o que é considerada igreja... Eu escutei um podcast de alguém falando isso. Desengrejado, você quer dizer? Desengrajados são pessoas que se decepcionaram com a igreja, decepcionaram com o sistema da igreja, com líderes, e saíram da igreja. Estão sem igreja, mas são cristãos. São cristãos, porque não professam a fé cristã. Então eles são chamados de desigrejados. Só que, olha aí. Não congregam, não estão tomando santa ceia, não quer mais acompanhamento, mas fala assim, não, eu sou crente, não, eu sou da igreja, não, ou eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu não vou porque eu tô com um problema ali, e acaba que são pessoas que só assistem cultos online. Não congregam mais. Não se comunhão mais com o corpo. Só que descobriram isso. E existe já um movimento para dar um conteúdo para esse povo. Esse povo atingiu, segundo uma pesquisa aí, não sei se a fonte é verdadeira, mas bateu 10 milhões. E segundo uma pesquisa, esse povo vai aumentar para 20 milhões. Meu Deus. E olha o que eles estão dizendo, que a igreja que é considerada igreja hoje, ela vai defragar. E amanhã, quando eu falo amanhã, é um termo futuro. Amanhã, hoje que nós somos 40 milhões, né? Perto de 50 milhões, hoje esses desigrejados que estão em 10 milhões, eles vão aumentar que esse desengrejado hoje, que serão a igreja amanhã. Que serão pessoas que assistiram cultos online, que não irão ir à igreja. E essa igreja aqui já não terá mais tanta força mais. Por quê? Porque eles, pelo número que está crescendo aqui de pessoas desigrejadas, então o que acontece? Desigrejadas por quê? Decepcionou, se frustrou, e pecados, erros, e são pessoas hoje que não têm mais prazer de estar na casa do Senhor. Mais prazer. São pessoas, algumas foram sugadas sim, exploradas sim, pegaram maus líderes sim. Entendeu? Mas o Senhor chama novamente. Glória a Deus. O Senhor chama para sua casa, para comer o pão, tomar do... Né? Quando eu ia falar era isso, que um dia
N formas, né? Não existe pecadinho, não existe pecadão, e existe sim as nossas falhas, que somos seres humanos. Mas teve um dia que eu fiz a ceia e eu saí de lá agradecendo a Deus pela oportunidade de estar fazendo ceia, uma nova aliança. Não errar de novo, não vou Isso. fazer de novo. Comer do Me corpo, tomar do ajuda, sangue, Espírito Santo. corpo de Cristo. Me ajuda, Jesus, e a gente tem essa oportunidade. Aleluia. E a gente tem essa oportunidade. Sempre um recomeço. Sempre. Caiu, levanta. Eu gosto daquela expressão de provérbios e algumas pessoas até usam como ditado, né? Como existe o reteté, como aí né, um linguajar, Usual do né? cristão. Isso, do Do cristão, pentecostal. do pentecostal. E existe também esse, né? Deus levanta o que está caindo, uma coisinha assim, né? Mas a gente vai ver lá em Provérbios que o justo pode cair 7 vezes, certo? Mas de todas 7, Deus torna a colocar de pé. Deus o torna a colocar de pé. Porque Deus não quer ninguém caído, Isso, não. né? Tanto é prova que o escritor aos Hebreus, capítulo 6, vai dizer: é impossível que alguém caia, né? Ele não acredita nessa queda, ele não quer essa queda, ele instrui. Ele vai dizer lá no versículo 9: mas de vocês esperamos coisas melhores. Quer dizer, há uma turma que nos decepcionou porque caíram, mas nós estamos com a expectativa de uma visão em vocês, que vocês não irão cair, pelo que vocês estão recebendo agora. Né? O escritor aos Hebreus deixa isso bastante enfático. E a gente precisa também acreditar, né, nisso, né? Eu me lembrei da frase, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia, isso é só apenas um dágio. Mas é bem verdade. O homem, ele suscita a cair, né? Até porque a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, Cuida-te. cuida, para que não caia. Então eu tenho um pensamento que eu estou de pé, mas peraí, eu tenho que ter um cuidado para que eu não caia, porque eu também sou É o sujeito manter, a né? cair, é o se manter, que é o que ele está falando aqui, ó. Tu, porém, vai até o fim. Essa perseverança, dessa insistência, desse lugar de firmeza, de convicção em todas as áreas, não quebrar, né, e nem romper, né, com Deus por causa do seu erro. Mas se errou, é como lembrou André Teixeira ontem: não se condene, se perdoe e busca o advogado, né? Isso. Você não se condena, não. Tu tens advogado. E esse é o fator. A gente tem alguém que a gente pode ir lá recorrer, ele vai entrar nessa causa e vai nos defender. Oh, glória a Deus. É isso, meu Glória a amigo. Deus. É forte, Brasil. É ReteteCast. Advogado. Glória. Tô anotando aqui. Tá anotando. São as frases, Ô, Jabo Fabiano, que o ReteteCast aqui também a gente vai pedir para que os nossos convidados sempre falem uma experiência com Deus, né, para as pessoas verem. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Tá na igreja lá e tal, pastor, missionário, já é abençoado. Já é abençoado. O pastor, o missionário, já é abençoado. O santo, né? Porque as pessoas criam isso. Mas de vários testemunhos, a gente já vê que todos nós precisamos de Deus, né? E Deus se mostra diariamente pra gente. E uma vez você contou um testemunho na nossa igreja. Foi de uma viagem que você fez, e o carro quebrou, a mangueira e tal, e parou um caminhão. Conta pra gente de novo esse... Conta Então, pra gente não, conta pra quem tá em casa agora pra ver como é que é experimentar Deus, né? eu recebi um convite para ir para o Nordeste do Brasil, né? Era uma região do Nordeste que eu não tinha pisado ainda. E nesse inteirinho, antes de receber esse convite, na verdade, eu estava em São Paulo. E quando eu estava voltando para São Paulo, eu peguei uma turbulência no voo. Uma turbulência mesmo, algo assim bem agressivo. Do povo gritado dentro do avião e tal. Então, assim, eu voltei de São Paulo extremamente sensível. Porque eu voltei e pensei que o avião ia cair. O avião, Deus segurou o avião e pousei em Brasília. Quando eu cheguei, aí esse pastor já me ligou para mim ir pro Nordeste, para me pregar em uma sede da Assembleia de Deus lá. 2 dias em um congresso de jovens. A igreja tem um campo de umas 17 a 20 igrejas. Aí vem os ônibus das outras igrejas e lota a sede. É um evento, é o maior evento do ano deles lá. Aí eles, olha, a gente quer que você pregue 2 dias, sábado e domingo. Então aí, como vai fazer? A gente vai comprar sua passagem? Como vai fazer? Não. Eu vou de carro. Só que na época eu tava com um carro que ele não estava pronto para viajar tão rápido. Ele tinha que fazer uma revisão para viagem. Ele tinha que, né, passar por uma revisão. E como a viagem era imediata,
Eu falei, e agora, Jesus? Aí um amigo meu virou pra mim e falou assim, não, Joab, deixa o seu carro comigo e você vai no meu carro. Você deixa o seu comigo e vai no meu, porque o meu eu acabei de revisar, tá pronto pra viajar, você pode ir no meu carro. Carro zerado. Novinho, um carro caro, um carro, uma Silverado, algo, né? E eu com esse carro me achando, né, tal, carrão. Oba, vou viajar. Obrigado, Jesus. Chamei 2 amigos meus pregadores e falei, vamos pro Nordeste do Brasil? Vamos. Fomos pro Nordeste. Quando chegamos ali na divisa do Goiás com a Bahia, isso aqui eu já falo, é algo espiritual. Eu senti como algo passasse do lado do meu carro assim, ó. Aí eu olhei, na hora que eu senti algo passando assim, eu olhei pra eles, falei, vocês viram? Aí eles, o quê? Eu falei, uai, será? Comecei a ficar em oração. Porque passou algo assim, como se fosse um vulto, um vento assim, um vento que passou assim, eu senti. Aí eu fiquei na minha cabeça, quando deu mais ou menos 2 quilômetros para frente, a temperatura do carro começou a subir. Quando eu olhei a temperatura subindo no painel, subindo mesmo, chegou ao topo mesmo, eu joguei o carro para acostamento e desliguei na hora o motor. Por quê? Porque o motor poderia bater, estragar o motor, ter que fazer um motor de um carro, porque o motor daquele carro era acima de 20 mil reais. E o meu Deus, o carro é emprestado, a temperatura subiu. O carro aqueceu. Abriu o capô, abriu o reservatório de água, só saiu uma fumaça. Eu falei, meu Deus do céu, não tem água nenhuma no reservatório do carro. Aí eu peguei os meus amigos, a gente procurou uma garrafa no carro, não tinha, a gente tava numa BR, só mato de um lado, mato do outro, corremos pra dentro do mato pra procurar um corpo, pra procurar água. Com a sacola que a gente achou no carro. Encontramos uma poça que a chuva fez, pegamos aquela sacola, peguei, tirei uma meia minha, coei a água com a meia e botei no reservatório de água pra gente continuar a viagem. Ligamos o carro e fomos embora. 2 quilômetros depois, a temperatura subiu de novo. E eu parei o carro e comecei a ficar muito nervoso, agitado. Eu falei, por que, meu Deus do céu, subiu de novo, a água tá aqui. Quando eu abri o reservatório, não tinha um pingo de água. A mangueira que ia no motor e no reservatório tinha estourado. Então não adiantava colocar água. E eu era muito mais leigo do que hoje, né? Referente a motor. Porque depois dessa deu pra aprender muita coisa. Eu só lembro que eu orei e falei assim, Deus manda um guincho. Na hora que eu olhei pro pico da montanha, assim, descendo naquela estrada zona, um guincho descendo. Ô, glória. Na hora eu falei até comigo mesmo assim, eu tô com intimidade, Jesus. E o guincho descendo. Quando o guincho chegou, eu falei, qual é a próxima cidade? Ele virou pra mim e falou assim, 35 km pra frente. Quanto é pra você levar o carro lá, tal? Ele falou, na época, ele não sei se ele falou, é porque tem tempo, né? Tem alguns anos isso, ele virou pra mim e falou assim, olha, é 450 reais, ou foi 650 reais, um desses dois valores. Eu só sei que eu tinha 250, isso eu tenho certeza. Eu tinha 250 em dinheiro. Aí eu falei, você passa cartão de crédito? Não, tem em dinheiro. Eu falei, só tenho 250, eu tenho que arrumar o carro ainda. Eu vou te dar 150 e ficar com 100. Você já tá indo pra lá? Tô indo pra lá. Não, por menos de 450, eu não levo o seu carro lá. Não levo o carro lá, não levo. Eu lembro que o valor ficava assim, uns 3, 4 vezes mais do que eu tinha. Coisa de estrada é muito caro. É muito caro. Eu lembro que eu tinha 250, isso aí é certeza. E eu, não, o senhor não vai levar, não vou. Por menos desse valor, eu não coloco nem o carro em cima. E ele não levou. Ele não levou. Aí eu falei assim, então me dá uma carona até lá. Ele me levou, mas não levou o carro. Deixou o carro lá na BR. E eu com 250 reais no bolso. Cheguei em uma vila no interior. Uma vila, 35 km depois do meu carro. E comecei a orar a Deus. Sozinho naquela cidade, com 2 amigos a 35 km de distância, eu comecei a orar a Deus. Aí foi uma experiência, assim, com o Espírito Santo, de entender que na obra missionária, é assim, você ter momentos da vida que você só tem o Espírito Santo. Olha aí. Só tem ele, porque eu não tava sem celular, não tinha sinal, no meu celular o sinal não funcionava, não tinha como ligar para ninguém. Eu tava com uma operadora na época que não tinha sinal na região. Quando eu entrei naquela região, naquela divisa do Goiás com a Bahia, os sinais dos meus amigos, do celular dos meus amigos e o meu, todo fora do ar. Entendeu? Então eu comecei a orar, Espírito Santo, orando assim, chamando, Espírito Santo, me ajuda, me guia, fala. Dependente totalmente do Espírito Santo. Quando cheguei,
vi um ônibus andando nas quadras, assim, de chão, numa viela, andando. Do nada eu vi um ônibus de uma companhia. E um senhor debaixo do ônibus mexendo na roda. Eu cheguei lá, eu falei diante do Espírito Santo que tá aqui, diante de Deus. Eu quase chorei pra ele. Meu olho encheu de água. Eu falei, moço, me socorre. Tô com 2 amigos meus, que tá lá a 35 quilômetros daqui, no sol da Bahia. Você deixou eles lá no Lá no carro? carro, porque ele não levou, porque ele não queria levar todos, só levou somente eu. Eu quase chorei pra ele. O senhor tem como ir lá só pra arrumar, a mangueira estourou. Aí ele olhou pra mim e falou assim, só pra mim ir lá é R$400. Eu lembro disso porque eu tinha 250. Só pra mim ir lá, não, só tenho 250. Eu tenho que ainda comprar a peça. Ele falou assim, não vou por menos. Eu tava tão desesperado que o motorista do ônibus, que tava com roupa de uma companhia, virou pra mim e falou assim, o que aconteceu lá, rapaz? E aí eu tava já desesperado, a mangueira do carro estourou. Estourou aonde? No meio ou perto do reservatório? Pertinho do reservatório. Aí ele virou pra mim e falou assim, é só cortar. Colocar novamente. E botar água. Porque ela dá uma volta. E você pode cortar, se foi perto, pode cortar. E eu, meu Deus do céu. Tão simples. Tão simples. O que eu preciso? De uma faca. O que você precisa? De uma faca, de uma presilha e uma garrafa de água. Cheguei lá no lugar, tinha um dinheirinho, deixei um dinheiro lá, peguei uma faca, peguei uma presilha, consegui uma garrafa de água. Como eu faço pra voltar? Olha, você tem que ir no mototáxi. Tá onde? Do outro lado da cidadezinha. Tive que atravessar a cidadezinha andando. Quando eu cheguei no ponto do mototáxi, não tinha nenhum mototáxi. Aí eu falei assim, cadê os mototáxis aqui? Aí eles falaram assim pra mim, uma vez por ano eles param pra jogar bola. Hoje foi o dia que eles pararam. E era o bendito dia que bem contrário, né, meu pai? Pra jogar bola. Aí eu falei, foi uma vez por ano, hoje foi o dia. Aí eu olhei pra BR, olhei e falei, agora é. Jesus falou pra mim, né? Você vai atravessar os países, as nações, não vai. Eu peguei a garrafinha, a faquinha, a presilha na BR e saí andando na BR. Sol quente da Bahia. Tô andando. Daqui a pouco. Parou um Scania assim do meu lado. Sem brincadeira nenhuma. Eu sempre uso isso aqui, as pessoas sorriem quando eu falo isso aqui, mas é porque era muito idêntico. Uma Scania preta, com aquela cabine grandona preta. A porta, eu não sei se ele apertou um botão, se ele pegou uma alavanca, assim, que ela abriu a porta, assim, a porta puxou. Um senhor de cabelos grisalhos pra trás, um óculos preto, uma camisa regata preta, igualzinho o Exterminador do Futuro. Schwarzenegger. Igualzinho o Arnold Schwarzenegger. Ele virou pra mim e falou, sobe aí. Sobe aí a voz. As pernas tremeu na hora. Ele falou, sobe. E eu fui subindo devagarzinho. Porque tímido, Espírito Santo Aí ele vem falou comigo. assim, vou te falar um negócio aqui pra você. Eu tenho 17 anos que ando nessa rota. Nunca dei carona pra ninguém. Aí agora eu peço licença pra vocês, porque agora eu vou falar da minha humanidade. Agora eu tenho que falar da minha humanidade. Quando ele falou assim pra mim, que trabalhava 17 anos, que não tinha dado carona pra ninguém, eu segurei a faca e falei, tá amarrado em nome de Jesus. Eu falei, vai ser agora, Jesus. Aí ele falou assim, sabe por que eu te dei carona? Porque você é crente, né? Eita Deus. Quando ele falou assim, você é crente, quem entrou na cabine? O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Aí Deus me tomou em línguas na hora. Quando Deus me tomou em línguas, minha mão foi no peito dele. Quando minha mão foi no peito dele, foi a primeira vez que Deus me deu nomes de pessoas. Eita. Deus nunca me deu nomes. Foi a primeira e até então foi a última. Porque eu nunca chamei ninguém pelo nome. Em revelação, não. Deus me deu, tu tem 3 filhas. E Deus me deu o nome das 3 filhas dele. O nome da primeira, o nome da segunda, o nome da terceira. Quando eu falei o nome da terceira, eu falei assim, a terceira está orando por você, porque você é afastado. Aí Deus tomou, me inspirou em línguas na hora e falou assim, foi eu, o Senhor, que toquei no coração do meu ungido para convidar ele para esse estado. Mas eu comecei a trabalhar lá no avião. Eita. Para ele não vir de avião e vir de carro. Foi eu que toquei nesse carro. E quando eu toquei no carro, foi eu que fechei o coração do rapaz do guincho para não levar o carro. Foi eu que tranquei, como tranquei o coração de Faraó.
para não levar o carro. E foi eu que escolhi o dia que não tinha nenhum mototáxi para deixar ele de volta no carro dele. Para ele entrar dentro dessa cabine, porque hoje chegou o dia de você voltar para minha presença. Oh, aleluia. Quando a scanner chegou onde meu carro estava quebrado, um senhor de 56 anos chorando, já estava levantando a mão e reconciliando com Jesus. Não, sabe que é isso? Por amor, uma alma. Eita, Ficou glória. preciso, né, meu Essa amigo? experiência foi uma das mais marcantes da minha vida, assim, do meu ministério, em termos de quando você sair para a obra de Deus, você não murmurar. Por isso que eu falo, vaso tem que andar com gente ligada. Eu amo andar com vaso. Eu amo andar com gente ligada, gente que não murmura, gente que se quebrar alguma coisa, ou tem que ir para algum lugar, ou se mudou a rota, ou se mudou, fica ligado o vaso. Fica na fiação de Deus. Deixa Deus trabalhar. Você não sabe o que Deus está fazendo. Eu posso falar isso. E não estou aqui sem demagogia nenhuma. Mas as pessoas que andam comigo podem testemunhar isso. Quando acontece alguma coisa, eu amém. É isso aí. Né, Carlos? É isso. Não, nós vamos lá. Não tem problema, Vaso. Fica ligado, não sabe o que Deus está fazendo. Então, Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, fui pregar em Magé, no Rio de Janeiro, quando do nada a gente foi encontrar com um deputado lá do Rio, que era um prefeito de uma cidade muito influente lá, que eu fui orar para um dono de um time de futebol. Esse prefeito, ele era também dono, e aí eu tinha se encontrar com ele. Do nada, eu estava dirigindo um carro, que era uma Hilux do pastor que foi me buscar lá. Do nada, eu virei o volante do carro, do nada o pastor não é para entrar aqui não. Do nada eu senti de entrar em um posto lá. Quando eu senti de entrar do posto, já veio uma mulher com a mão na cabeça. Deus já me tomou em línguas para ela e falei, assim diz o Senhor, vai acontecer isso. E Deus me usou para aquela mulher. Aí o pastor olhou assim e falou assim, ele, agora eu tô entendendo. Então a gente não sabe. Não sabe. Né, o que Deus tem para operar e realizar. Olha, Mas só quem teve experiência consegue entender. é benção. Olha, grato pela sua participação, grato por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, pastor Joab Fabiano. Reteté Cash. Valeu. Obrigado, Cíntia Aquino. Deus abençoe sua vida. Hoje foi formidável isso aqui. Rapaz, Glória, foi já glória. foi uma hora, Já foi 1h30. do céu. Já foi 1h30 aí, ó. Obrigado pelo convite, pastor Carlos Savares, Cíntia Aquino, toda a equipe que está trabalhando aqui na produção. Muito obrigado, fica a minha gratidão. Estou me sentindo muito honrado. Viu? Foi um prazer grande. Eu quero agradecer aí, eu quero deixar aqui o convite para quando você quiser voltar, contar mais experiências. O Reteté Cash, ele é só mais um canal de bênçãos para as pessoas e possamos alcançar muitas vidas, muitas almas, porque possamos transformar vidas através desses entrevistados e você, mais do que nunca e sempre, né? Mais do que sempre, está convidado a voltar sempre que quiser. Amém. Daí a nossa rede social, por favor. Reteté.cast no Instagram e no YouTube Reteté Podcast. Então, você pode seguir as nossas redes sociais. Se inscrever no YouTube. Chamar a atenção que no YouTube são 4 coisas que você tem que fazer. Você tem que se inscrever, você tem que curtir, você tem que compartilhar e também tem que escrever o comentário. Porque aí o que acontece? Quando você faz essas 4 coisas, o YouTube entende que você gostou do assunto, que você gostou do conteúdo, e aí você vai começar a receber mais vídeos do Reteté Cash, na sua timeline, aí na sua timeline, que eu falo no Instagram, no feed, né? Então, participa com a gente, curta, compartilha, tá bom? E ajuda, porque quando você compartilha esse tipo de conteúdo, você também tá salvando vidas, né? As pessoas acham que às vezes a gente vai salvar vidas se a gente pregar, se a gente cantar, se a gente louvar, mas às vezes a gente mandando um bom link, você vai salvar vidas. Então, seja essa pessoa. Diga aí sua rede social, meu amigo. @Joab Fabiano. Olha aí. Você me acha Tamo lá. junto. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.